Eu quero ler o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: Perguntou-lhe Deus a Adão: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 13: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aí. Queridos, nós vemos nessa passagem o momento em que o primeiro casal, Adão e Eva, comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto que Deus havia dito para que o homem não comesse. No livro de Gênesis, no capítulo de número 2 e no versículo 15, Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden para que o homem guardasse e para que o homem cultivasse o jardim no qual o homem estava sendo colocado. E é interessante que juntamente com esta incumbência, a incumbência de lavrar o jardim e também de guardar o jardim, Deus deu ao homem uma responsabilidade. A responsabilidade que Deus deu ao homem foi: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, do que o homem deveria guardar o jardim? Sendo que Deus criou o homem e antes de criar a mulher, Deus colocou o homem no jardim. E só depois então Deus criou a mulher e colocou a mulher no jardim. E Deus diz: você precisa guardar o jardim, você precisa lavrar o jardim. E do que o homem precisava então guardar o jardim? Obviamente que quando nós olhamos para o capítulo seguinte, os versículos seguintes, nós podemos observar que o que o homem deveria trazer proteção, do que o homem deveria guardar o jardim, era exatamente da serpente, que era a mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus havia criado e colocado sobre a terra. E nós podemos entender que a Bíblia está se referindo a Satanás, está falando a respeito do tentador. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12 que ele é aquele que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Ele é o sedutor de todo o mundo. Portanto, o que o homem deveria fazer era guardar o jardim exatamente da voz da serpente, da influência da serpente que ela traria sobre o jardim do Éden. E qual era a incumbência do homem? O que o homem deveria fazer? Ele deveria simplesmente ouvir a voz de Deus. Se ele simplesmente ouvisse a voz de Deus, isso era suficiente. Porque Deus disse: olha, de toda árvore que eu estou colocando no jardim, você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerá, porque no dia em que você fizer isso, você certamente experimentará a morte. A nossa vida, queridos, seria muito mais simples se nós simplesmente dessemos ouvidos à voz de Deus. Se nós simplesmente ouvíssemos aquilo que Deus está falando. Se nós simplesmente acatássemos aquilo que Deus está nos orientando a fazer. No livro dos Salmos, no capítulo 81, no versículo 13 e 14, Deus diz assim: ah, se meu povo me escutasse. É interessante que esse texto tem uma exclamação, né? É como se Deus exclamasse dizendo: essa versão está esquisita, gente. Oxalá não, hein? Ah, se meu povo me escutasse, e se Israel andasse nos meus caminhos. Aí o versículo seguinte diz: eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Então esse texto encaixa perfeitamente em relação àquilo que Adão e Eva estavam vivendo. Adão deveria guardar o jardim da voz da serpente, e se ele simplesmente desse ouvidos à voz de Deus, Deus abateria o seu inimigo, Deus deitaria a mão contra o seu adversário. E vemos esse momento em que a mulher é enganada pela serpente. Ela não apenas come, como dá ao seu marido do fruto, e ele também come daquele fruto. Alguém disse que Adão era tão apaixonado pela sua esposa que ele preferiu sair do jardim do que ficar lá sozinho, porque ele sabia que a consequência que a sua mulher sofreria seria ser lançada para fora do jardim. Então, como eles estavam ali numa lua de mel, Adão falou: é melhor eu ir junto com ela do que eu ficar aqui sozinho, né?
Só brincando, tá, gente? E quando Deus se apresenta para o casal e os questiona do porquê ou quem fez eles saberem que eles estavam nus, é interessante que no versículo de número 12, Adão responde para Deus dizendo o seguinte: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto e eu também comi. Nós podemos ver aqui implicitamente que Adão tanto culpa a Deus por ter dado a ele uma esposa, como também culpa a mulher por ter tomado do fruto e dado a ele. E depois no versículo seguinte, no versículo de número 13, Deus questiona a Eva perguntando: que é que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E por incrível que pareça, a única pessoa que não se justificou nessa história foi a serpente. O homem coloca a culpa em Deus e na mulher. A mulher coloca a culpa na serpente, ou seja, coloca a culpa no diabo, e o diabo fica quietinho na dele, sem se defender, sem se justificar. Gente, não estou aqui fazendo papel de advogado do cão, tá bom? Não estou aqui para defender o diabo, mas nós precisamos reconhecer que nessa situação ele ficou quietinho na dele, e ele simplesmente aceitou a sentença, porque o objetivo que ele estava tentando alcançar, ele conseguiu alcançar. E nessa realidade de transferência de culpa, tem acontecido durante toda a história da humanidade. Primeiro serviço de terceirização, eu gosto de brincar assim, aconteceu lá no Éden. Quando o homem transfere a culpa para Deus, quando o homem transfere a culpa para Eva, e quando Eva transfere a culpa para o diabo. Então nós vemos o primeiro serviço terceirizado ali, né? O homem terceirizando, a mulher também terceirizando. E nós podemos ver que isso é algo muito real no homem. Isso é muito real na vida da humanidade. A humanidade está sempre buscando transferir a sua culpa, transferir a sua responsabilidade. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. E o tema da minha mensagem é: assuma a sua responsabilidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: assuma a sua responsabilidade. Nós podemos ver que antes dessa terceirização, dessa transferência de culpa, algumas coisas aconteceram antes disso de fato acontecer. Nós podemos ver no versículo de número 7, acompanhe aí por gentileza: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa que aconteceu, e a primeira coisa que acontece comigo e com você quando nós pecamos, é o sentimento de vergonha. A Bíblia diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus. Isso entra em contraste com o capítulo 2 e o versículo 25, que diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Antes da queda, antes do pecado ter sido cometido, antes deles terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, uma vez que eles comem do fruto, os seus olhos são abertos e eles então percebem que estão nus. E a Bíblia diz que eles fazem para si folhas de figueira. Eles prontamente procuram algo para poderem se cobrir. Por quê? Porque o primeiro sentimento que eles então sentiram foi o sentimento de vergonha. E é exatamente isso que o pecado causa. É exatamente essa a intenção de Satanás e de seus demônios em nos levar a pecar. É fazer com que nós nos sintamos envergonhados. É fazer com que a gente tenha vergonha de Deus, é fazer com que a gente tenha vergonha das pessoas, é fazer com que a gente tenha vergonha do próximo, é fazer com que a gente tenha vergonha até mesmo de olhar na frente do espelho. Essa é a primeira artimanha que Satanás faz, ou ele tem como objetivo, ao nos levar a cometer o pecado. O primeiro sentimento que eles tiveram foi o sentimento do pecado. Eu te pergunto, quem aqui nunca sentiu vergonha de si mesmo diante de Deus depois de ter pecado? Todos nós, não é verdade? Por quê? Porque o pecado traz esse sentimento de vergonha, esse constrangimento, né? E a gente precisa chegar a um ponto de ter vergonha na cara mesmo. Tomar vergonha na cara e parar de fazer o que está fazendo. Mas a segunda medida, a segunda coisa que Adão e Eva fizeram,
E no mesmo versículo 7, eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu chamo isso de uma medida paliativa. O que isso significa? Significa algo que melhora ou alivia momentaneamente, mas não é capaz de curar ou resolver o problema. Eles fizeram folhas de figueira. Metaforicamente isso significa tapar, disfarçar ou encobrir. É como um medicamento que alivia os sintomas, mas não cura a doença. Eles se envergonharam, eles viram que estavam nus, e a segunda coisa que eles fizeram foi que eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para poderem esconder a sua vergonha, para esconder a sua nudez. E nós vemos, conforme eu disse, não é algo que acontece ou que aconteceu apenas lá no Jardim do Éden. É uma coisa que tem acontecido ao longo da história, e até mesmo homens de Deus tiveram esse tipo de atitude, de tentar esconder a sua vergonha, de tentar ocultar o seu erro. Nós vemos o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei da nação de Israel. Ele, quando comete o seu adultério com Batseba, depois ele recebe a notícia que ela estava grávida. Ele manda mensageiros a Joabe, que era chefe do exército que ele governava. Joabe vem e Davi manda chamar Urias, que era o esposo de Batseba. E Davi manda chamar a Urias para que ele voltasse para Jerusalém, ficasse ali com o rei, porque Davi tinha a intenção de fazer com que Urias se deitasse com a sua mulher, a fim de que ninguém descobrisse que o filho que Batseba teria era de Davi. Então ele simplesmente tenta fazer algo para quê? Para esconder o seu erro, para ocultar o seu pecado, para esconder a transgressão que ele havia cometido. E como Joabe se recusou a ir para sua casa, a Bíblia diz que ele passou a noite na porta do palácio, e Davi, quando acorda, manda perguntar para Urias: ei, por que você não foi para sua casa? E Urias, na sua preocupação, com o exército que estava em guerra, ele diz: Israel está em guerra, Joabe e os guerreiros estão em guerra, a arca do Senhor está numa tenda. Você acha que eu vou ficar simplesmente confortável em dormir na minha casa? Davi disse: passa essa noite ainda, no segundo dia você volta para a guerra. Davi embebeda Urias, ele simplesmente não consegue obter êxito na sua tentativa de fazer com que Urias descesse para sua casa. Então Davi manda uma mensagem para Joabe dizendo: coloque Urias na frente da batalha e deixa ele sozinho, a fim de que ele morra. E a Bíblia nos diz em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 27, que isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi achou que podia esconder, Davi achou que podia arrumar um jeito de esconder o seu erro, de ocultar o seu pecado. Só que Davi havia se esquecido que havia um profeta de Deus e que foi falar diretamente com ele, mostrando que aquilo que ele havia cometido havia sido uma transgressão e um pecado terrível diante de Deus. Significa, queridos, que não tem como nós escondermos, que não tem como nós tentarmos ocultar aquilo que nós estamos fazendo. E a terceira coisa que Adão e Eva fizeram, eles se esconderam. Versículo de número 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando eles ouviram a voz de Deus que estava andando pelo jardim, eles tiveram uma outra atitude a fim de não assumir a sua responsabilidade. Eles se esconderam da presença de Deus. E é isso que nós tentamos muitas vezes fazer, ao invés de assumirmos a nossa responsabilidade. É isso muitas vezes que nós tentamos fazer. Nós tentamos nos esconder da presença de Deus. E esta exatamente foi também a atitude que Caim, filho de Adão e de Eva, teve depois de ter matado o seu irmão Abel. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 14, diz: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-lhe. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Portanto, nós vemos que é uma consequência do erro, uma consequência do pecado, a pessoa tentar se esconder, a pessoa tentar se esconder da presença de Deus. Por quê? Por causa do medo. Por causa do medo, as pessoas se escondem de Deus, se escondem das demais pessoas, motivadas por um espírito, que na verdade a Bíblia chama de espírito, o espírito de medo.
por um sentimento de medo. O medo é uma fuga. O medo faz com que a pessoa fuja daquilo que é a sua responsabilidade, daquilo que ele tem como responsabilidade. Em 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E aí João diz: ora, o medo produz tormento. Digam assim comigo: o medo produz tormento. Quantas pessoas são atormentadas pelo medo? E elas têm medo por causa do seu erro, por causa do seu pecado, por não compreenderem também, quero abrir um parênteses aqui, a misericórdia e o perdão oferecidos por Deus. Então nós vemos aqui que o medo, eles fugiram por causa do medo, e o medo é uma antifé. O medo, ele produz tormento, é contrário à fé. O medo escraviza as pessoas. Nós não recebemos o espírito de medo, mas nós recebemos o espírito de amor, o espírito de poder e o espírito de moderação da parte de Deus. Nós somos livres do medo hoje em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? E aí Deus pergunta então para Adão, voltando ao texto inicial que nós lemos: quem te fez saber que estavas nu? Adão diz: a mulher que me deste por esposa me deu do fruto e eu comi. Portanto, nós vemos aqui então, depois de feita essa introdução, que o homem transfere a sua culpa primeiramente para Deus. Queridos, e não são poucas as pessoas que transferem a responsabilidade dos seus atos para o Senhor. Muitas pessoas, ao verem o que está acontecendo em sua vida, transferem para Deus a culpa pelos seus próprios atos. Queridos, nós somos resultado das nossas escolhas. Nós estamos vivendo exatamente aquilo que nós semeamos no passado. Daqui a algum tempo você vai viver exatamente o que você está semeando hoje. Você colherá exatamente o fruto das suas decisões. Você colherá exatamente aquilo que você está escolhendo hoje, aquilo que você está decidindo hoje. E alguém já disse que o homem é livre para tomar as suas decisões, mas ele é escravo das suas consequências. Eu posso tomar as decisões hoje, a palavra de Deus nos diz: olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda dá um conselho dizendo: escolha pois a vida, escolha pois a bênção. Nós somos fruto, querido, das nossas escolhas. O que eu estou vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, é aquilo que você escolheu no passado, é aquilo que você escolheu ontem. E quando nós escolhemos, quando tomamos decisões independentes de Deus, nós não podemos, ao olhar os resultados das nossas decisões, não podemos atribuir a culpa a Deus. Por quê? Porque nós somos fruto daquilo que nós escutamos, daquilo que nós decidimos, escolhemos. E nós precisamos aprender a tomar algumas atitudes preventivas. Qual é a atitude preventiva que nós precisamos tomar, que Adão poderia ter tomado? Ele poderia simplesmente ter dado ouvidos à voz de Deus. E nós também hoje, se dessemos ouvidos à voz de Deus, se ouvíssemos os mandamentos do Senhor, se decidíssemos obedecer aquilo que Deus está falando, se nós nos inclinássemos para a vontade de Deus, nós não colheríamos coisas que hoje nós estamos colhendo, e que muitas vezes são frutos amargos, consequentes das nossas escolhas. Tenha certeza que nós somos quebrados pelos princípios que nós mesmos quebramos. Uma atitude preventiva é ouvir a voz de Deus, é estar atento aos princípios de Deus, que Deus nos mostra através da sua palavra. É você dar crédito. Você tem dado crédito à palavra de Deus? Você tem dado crédito àquilo que Deus tem falado? Você tem dado crédito àquilo que Deus tem falado com você através das Escrituras Sagradas? Se Deus está dizendo que este caminho que você está trilhando, que eu estou trilhando, nos levará à perdição, é necessário nós darmos ouvidos à sua voz. É necessário darmos ouvidos à voz de Deus. O problema é que quando quebramos princípios e somos quebrados por Ele, muitas vezes nós dizemos: Deus quis assim. Mas eu quero dizer para você, Deus não quis assim. Muitas vezes nós tomamos decisões e aí dizemos: Deus quis assim, Deus está no controle. É claro que Deus está no controle,
mas nós estamos muitas vezes colhendo o fruto das nossas escolhas. E aí nós não podemos atribuir a Deus a culpa daquilo que nós estamos fazendo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, de coisas que as pessoas fazem, aí dá errado, aí elas tentam culpar a Deus. E às vezes, querido, não precisa ser profeta para você poder entender que a decisão que você está tomando vai dar errado lá na frente. Ou melhor, você não precisa consultar um adivinho. Você não precisa consultar um profeta para saber, e aí, será que vai dar certo? Querido, se a Bíblia está instruindo, se a Bíblia está aconselhando, e ela já está mostrando o resultado, saiba que o negócio vai azedar. Vai azedar o doce lá na frente. Um exemplo, casamento ou julgo desigual. Casamento entre crente e incrédulo. Segundo aos Coríntios 6,14, Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Essa orientação bíblica é muito clara. E desde o Antigo Testamento nós vemos Deus enfatizando esta verdade. Deus mostrando ao seu povo que esta verdade precisa ser levada em conta. Ela precisa ser considerada. Em Deuteronômio 7, Deus diz assim: olha, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando a vocês, aos filhos de Israel, a promessa que eu estou dando sob juramento, quando vocês entrarem nessa terra, Deus orienta os pais: não deem os filhos de vocês às filhas dos povos daquela terra. E nem tomem dos filhos dos povos para dar às filhas de vocês. Por quê? Porque certamente, Deus está dizendo, certamente essas mulheres farão com que eles se desviem dos seus caminhos, com que eles passem a adorar a outros deuses. Deus está dizendo que não vai dar certo. É praticamente uma matemática. Olha, se você fizer isso vai dar zica, como diz o pessoal aí, né? Vai dar errado, vai dar ruim. E nós podemos olhar exemplos de homens que fizeram isso, mesmo sabendo da orientação divina, e lá na frente foram quebrados pelos princípios que eles mesmos quebraram. O exemplo disso é Salomão. A Bíblia diz que no final da sua vida o seu coração já não era reto diante do Senhor. Ele já não andou no caminho de Davi, o seu pai. Por quê? Porque ele tomou muitas mulheres dos filhos dos povos daquela terra, dos cananeus, dos ferezeus, os jezebeus, todos os eus. É tanto eu, meu irmão, que até eu me perco. E Salomão se perdeu naquele momento da sua vida por causa de escolhas que a Bíblia estava orientando desde aquela época. Nós vemos Sansão se apaixonando por uma filisteia, deu errado. O coração dele se perdeu, o coração dele se desviou. Então a gente vê algumas coisas que a Bíblia orienta, que a Bíblia traz como orientação, que a gente sabe que vai dar errado e aí depois nós queremos atribuir a culpa a Deus. Meu irmão, assuma a tua responsabilidade. Assuma a tua responsabilidade. Assuma a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelas decisões que você tem tomado. O julgo desigual não se limita apenas à aliança matrimonial, mas também está relacionado aqui aos negócios. Quantas pessoas, quantos crentes quebraram a cara porque entraram em julgo desigual com o incrédulo nos negócios? Quando a Bíblia fala de não se colocar em julgo desigual com o incrédulo, a Bíblia está falando inclusive na questão dos negócios. Lá na frente, alguma situação vai aparecer que ou você transgride com os mandamentos de Deus ou você rompe com a aliança. Uma hora vai ser necessária uma decisão. Uma hora você vai precisar decidir. E aí quando der errado lá na frente, não culpe a Deus. E na maioria das vezes, quem acaba cedendo à pressão é o crente e não o incrédulo. A Bíblia, com relação ao casamento diz, olha, elas vão fazer o coração dele se desviar. E alguns pensam assim, não, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Ganha antes, criatura.
Ganha antes, mas não entra nessa jogada aí sabendo qual vai ser o resultado. É melhor tomar a decisão certa, a decisão baseada na palavra de Deus. Ainda existe um outro aspecto que nós devemos cuidar, que é com relação, por exemplo, a amizades. A Bíblia diz: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe que é algo progressivo? Primeiro você ouve o conselho do ímpio. Eu não estou dizendo que você tem que sair do mundo, que você não pode mais se relacionar com as pessoas que não são crentes, mas você tem que estabelecer na sua vida quem será conselheiro para você, quem será o teu conselheiro. E a Bíblia diz: não ouça o conselho do ímpio, porque se você ouvir o conselho do ímpio, você vai começar a se deter no caminho do pecador, e daqui a pouco, meu irmão, você vai estar sentado na roda do escarnecedor. Então são orientações que a Bíblia dá. Ah, se o meu povo escutasse a minha voz, escutasse o meu conselho. Vou dar mais um exemplo, último, tá? As pessoas às vezes passam por tribulações na vida financeira. E eu não estou dizendo que toda tribulação é pelo motivo que eu vou falar. Muitas vezes Deus prova o nosso coração. Muitas vezes Deus prova a nossa dependência. Muitas vezes Deus prova se nós vamos confiar nele ou não. E Deus não nos livra da prova, mas Ele nos livra na prova. Só que muitas vezes quando a gente vai checar a questão, a raiz do problema, a gente vai ver que a pessoa está passando por problema financeiro. E aí você vai perceber que ela não é mais dizimista fiel. Ela já não oferta com generosidade. Aí novamente nós entramos naquela questão: nós somos quebrados pelos princípios que nós mesmos quebramos. Ah, se ouvíssemos a voz do Senhor. Você vai ouvir eu falar bastante isso hoje. Nós somos quebrados pelos princípios que nós mesmos quebramos, irmãos. E Deus está nos advertindo para nós não quebrarmos princípios, para depois nós não tentarmos jogar na cara de Deus a culpa. Lá no Salmo 37, 25, está escrito assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então é aquilo que eu disse: Deus não te livra da prova. Nós somos provados na nossa dependência, na nossa confiança em Deus. E saiba que existe uma promessa: o justo não mendiga pão e nem a sua descendência padece necessidade. Você é justo? Quantos aqui são justos em Cristo? Então você tem uma promessa. Só que pratique a justiça, faça a sua parte, tome a decisão correta, ouça a voz do Senhor, a voz de Deus na sua vida. Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga mais uma vez para ela: assuma a sua responsabilidade. Gente, estamos aqui para formar gente grande, viu? Cristão maduro, amadurecido. E a gente precisa entender essas verdades. Mas depois de Adão tentar culpar a Deus, ele tentou culpar a Eva. Senhor, a mulher que me deste por esposa, ela comeu do fruto, me deu e eu comi também. Em outras palavras, Adão está dizendo: Deus, a culpa é dela. Deus, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, estaria tudo certo. Mas já que o Senhor me deu, a culpa é dela. Queridos, alguém já fez isso em qualquer tipo de relacionamento? Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento de amizade. Os irmãos, né? Meu Deus do céu. Irmãos, quando criança, quando adolescente, quando jovem, eles gostam de fazer isso, né? Foi ele, a culpa é dele. Por quê? Porque isso está intrínseco no homem. Faz parte da natureza do homem atribuir a culpa ao próximo e não assumi-la. É impressionante como é fácil culparmos os outros pelas nossas escolhas e como o homem tem sempre a tendência de justificar a sua atitude usando o próximo. É culpa dessa mulher. Quantos casais não enfrentam isso, não é?
A culpa é sua. Não, a culpa é minha. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é sua. Eu ouvi uma história de um casal que estava 50 anos casado, completando 50 anos de casamento. Aí o camarada chega para a esposa e diz assim: olha, durante todos esses 50 anos, você aguentou tudo, né? Nós passamos por provações, passamos por dificuldades, nós estivemos juntos na alegria e na tristeza, vencemos a doença, vencemos a pobreza, estivemos durante todo esse tempo, né, enfrentando todas as situações. E você é azarada demais, hein? Porque a gente só viveu isso por tua causa. Eu falei, meu Deus do céu. Camarada covarde, né? Então alguns ainda chegam no fim da vida e botam a culpa no outro. Mas queridos, é necessário nós assumirmos a nossa responsabilidade. Quantos podem dizer amém? Marido culpa a esposa culpa o marido, os pais já estão culpando os filhos. Nós já chegamos nesse ponto em que os pais estão culpando os filhos e os filhos estão culpando os pais. Mas a verdade é que cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade. Lá em Ezequiel capítulo 18, você não precisa abrir, mas você pode ler na sua casa. A nação de Judá está vivendo um cativeiro durante o período de 70 anos, como consequência das escolhas deles, como consequência da idolatria, como consequência da apostasia, como consequência deles terem abandonado ao Senhor. E Deus julgou a nação de Judá e os mandou para o cativeiro da Babilônia, e lá eles ficaram durante 70 anos. E começou a correr um certo provérbio entre a nação, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. E Deus olhou aquilo lá e falou: ei, esse provérbio está errado. Em outras palavras, o provérbio está significando que os pais cometeram os erros e os filhos é que pagaram por eles. E Deus está dizendo: não. Se um pai injusto, que comete muitos erros, gerar um filho, e esse filho perceber que o caminho do seu pai é tortuoso, e ele decidir endireitar a sua vida, viver nos mandamentos do Senhor, praticar a justiça, andar em retidão, esse filho viverá independente da escolha do seu pai. E depois Deus diz assim: e se o filho, vendo que o seu pai andou pelo caminho de justiça, praticou a retidão, fez o que era certo, e ele viveu nos seus caminhos, mas se o filho fizer tudo diferente, esse filho pagará pelos seus atos. Ele vai ter que assumir a responsabilidade. Ele vai ter que dar contas de si mesmo. Então muitas vezes, querido, as pessoas simplesmente atribuem aos outros a culpa. Eu sou assim porque meu pai fez isso, porque meu pai fez aquilo outro, ou porque não fizeram aquilo por mim. Meu irmão, eu estou aqui para dizer para você que você pode tomar uma decisão, independente da decisão do seu pai, independente da decisão da sua mãe, independente do que fizeram com você. Você pode tomar uma decisão de praticar a justiça, de andar nos caminhos do Senhor, de escolher a vida, de escolher a bênção. Por quê? Porque você vai dar conta pelos seus atos. Então, independente do que os seus pais fizeram entre eles, independente do que os seus pais fizeram com você, se eles te rejeitaram, se eles te abandonaram, não importa. Davi sabia muito bem isso. Ele diz: olha, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Davi sabia a quem ele servia, ele conhecia a sua identidade, ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, e independente do que fizessem com ele, ele sabia que o plano de Deus se cumpriria na vida dele. Vamos olhar um pouco a vida de José, filho do patriarca Jacó. No meio de 11 irmãos, na verdade eram 10, depois nasceu o 12º. No meio dos seus irmãos, ele era odiado, porque o seu pai o amava. Então percebe que nem sempre a rejeição é a causa, mas às vezes o amor do pai, né, a preferência do pai também pode ser perigoso. José era o mais preferido do pai, era o mais amado do pai. E por causa disso ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele teve um sonho com 17 anos, relatou ao seu pai. O seu pai deu a interpretação e seus irmãos o odiaram ainda mais. Por fim, seus irmãos disseram: vamos dar cabo desse rapaz aí, vamos ver onde que vai dar os seus sonhos. Aí eles veem José, decidem matá-lo, mas por intervenção de Rúben, eles não matam a José, mas eles vendem a José como escravo para o Egito. José é levado como escravo para o Egito, vai parar na casa de Potifar,
começa a servir ali, começa a crescer, a ganhar o respeito do seu senhor. De repente ele é difamado, a esposa de Potifar tenta fazer uma patifaria com ele é lançado na prisão, fica ali durante um tempo. Ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó, e ainda assim ele permanece esquecido por mais 2 anos. Você já parou para pensar o que seria de José se ele simplesmente tivesse dito: olha, apesar, ninguém acredita em mim, ninguém acredita nos meus sonhos, ninguém acredita naquilo que eu estou falando, realmente eu fui rejeitado, eu fui vendido como escravo, eu sou um coitado mesmo. Querido, imagina se José assumisse uma postura de autocomiseração. Lá em Gênesis, no capítulo 50, já depois da morte de Jacó, ele diz o seguinte no versículo 20, Gênesis 50, versículo 20 e 21. Os irmãos dele estavam atemorizados. Disseram assim: nosso pai Jacó morreu, José é governador do Egito, ele manda matar, ele manda prender, ele faz o que quer, agora nós estamos ralados. Aí eles chegam e dizem, expõem o seu medo, e diz assim: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se José tomasse uma capa de autocomiseração, o plano de Deus na vida dele se frustraria. E não apenas na vida dele, mas também na vida de toda uma geração. Porque ele está dizendo: olha, vocês estão vendo, que por meu intermédio muita vida está sendo preservada. Querido, não só você perde quando você veste uma capa de autocomiseração, quando você atribui a culpa a Deus, quando você atribui a culpa ao outro, muita gente perde além de você. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano para você, Deus tem um sonho para realizar na sua vida e para usar a sua vida nessa geração, para ser alguém, que demonstra o poder de Deus nessa geração. Imagina se José tivesse vestido essa capa de autocomiseração e atribuído a culpa simplesmente aos outros, porque alguém fez, porque alguém deixou de fazer, e aí por diante. Coloque o seu futuro na mão de Deus, porque você vai dar contas a Deus pelos seus atos. Gênesis 3:13, vamos voltar lá para o texto inicial. Gênesis 3:13, Adão culpou a Deus e a Eva. A Eva perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. A terceira coisa que eu quero dizer para você: não culpe a Deus, não culpe as pessoas e não culpe ao diabo. Não faça isso. Por quê? Vamos entender uma coisa aqui, Nós não podemos ignorar as artimanhas do diabo. Nós não podemos ignorar as suas astutas ciladas. Ele é ardiloso, ele é o inimigo da nossa alma. Ele anda em nosso derredor, ele anda em derredor das pessoas, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus ardis, as suas intenções. Nós não podemos ignorar as suas tentativas. Apocalipse 12, conforme eu disse, diz que ele é o sedutor de todo mundo. Ele está sempre trabalhando para quê? Para tentar nos levar ao tropeço, para nos levar ao pecado. Ele tem a capacidade, de seduzir, de atrair. A primeira coisa que ele fez com Eva foi gerar dúvida no coração dela. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Será que foi assim mesmo que Deus disse? Isso já começou a gerar o que no coração de Eva? Dúvida. E a dúvida, a consequência da dúvida é a incredulidade, que foi a segunda coisa que ele fez com ela, ao dizer para ela: é certo que não morrereis, no versículo 4. Olha essa história de você levar as coisas tão a sério, não é bem assim. Não precisa ser assim tão radical.
Não precisa ser assim tão exagerado. Afinal, Deus entende, não é? Deus conhece o seu coração, irmão. É certo que não morrereis. Meu irmão, cuidado com esse discurso. Cuidado com esse discurso mentiroso, que gera incredulidade no seu coração em relação ao que Deus fez. Se Deus disse, olha, se você fizer isso você vai morrer, meu irmão, acredite no que Deus está falando e não no que a serpente está falando. Depois ele semeia no coração do homem e da mulher o desejo de independência. Quando ele diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente está dizendo o seguinte, olha, Deus está privando vocês de algo maior. Deus está privando vocês de vocês serem conhecedores do bem e do mal. Olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês terão seus olhos abertos e vocês serão como Deus. A serpente está semeando no coração deles um desejo de independência, de ser independente de Deus, de viver sem a dependência do Senhor. Ele semeia no coração essas coisas, só que a Bíblia diz em Tiago 1, 14 e 15. Vamos olhar aqui no telão. Tiago 1, 14 e 15, tá? Cada um, porém, é tentado, quando atraído e seduzido, engodado pela sua própria concupiscência. Pastor, o que é concupiscência? É cobiça, desejo. Versículo seguinte. Então a cobiça, ou a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, Satanás é um pescador. Ele lança a isca. Se você morder, já era. A Bíblia diz que cada um de nós é tentado segundo a nossa própria cobiça. Quando esta nos atrai e nos seduz, nós damos a luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Então o diabo lança dúvida, incredulidade, desejo de independência, sedução, para que você consuma o pecado, e o pecado gera a morte. Querido, não infrinja leis espirituais, e até mesmo leis naturais. Às vezes o camarada anda a 140 por hora, né, na estrada. Aí ele toma lá mais de 20 pontos na sua carteira, tem a sua carteira de habilitação cassada, e depois, com a maior cara lavada, ele vem dizer, o diabo está furioso contra mim, o diabo está se levantando. Gente, não é o diabo, é você, é sua irresponsabilidade. Outros, né? Meu cartão de crédito estourou, o inimigo está se levantando contra mim. Ué, ele tem a senha do seu cartão de crédito? Eu acho que não. Quem tem a senha do cartão de crédito é você. Estou falando alguma mentira? Então não atribua a Deus a culpa, não atribua ao homem a culpa, não atribua ao diabo aquilo que é fruto da sua própria escolha, aquilo que é fruto da sua própria decisão. Quantos podem dizer amém? Gênesis 4 e 7, Deus fala para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A decisão de dominar é nossa. Eu que decido fazer ou não fazer aquilo no qual eu estou sendo tentado. E eu já disse isso, gente, tentação não é pecado. Tentação em si não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Nós somos tentados, inclusive Jesus em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. A questão é que nós não podemos ceder a Ele, porque Ele certamente nos levará à destruição. Para nós concluirmos, caminhando aí para a nossa conclusão, nós vamos ver na sequência do texto
que Deus tratou com cada um segundo as suas obras. Olha só no versículo 14 de Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente. É interessante que com o homem Deus faz uma pergunta. Com a mulher Deus faz uma pergunta. Mas com a serpente não tem diálogo. Deus já estabelece a sentença. Deus já estabelece o juízo. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Aqui Deus já está estabelecendo a sentença sobre a serpente. E aqui Deus já está dando a primeira demonstração de que Jesus Cristo viria e feriria a cabeça da serpente. Queridos, aqui nós temos a primeira menção da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Deus está dizendo: olha, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós vemos a primeira menção da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu por mim e por você. Aleluia. Aí no versículo de número 15, no versículo de número 16, Deus trata com a mulher, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então aqui nós vemos a sentença de Deus sobre a mulher: olha, você vai ter consequências, você vai experimentar uma consequência por causa do seu erro. Aí no versículo 17 Deus trata com Adão, e a Adão disse, agora preste atenção: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Deus está dizendo: olha, eu te disse, eu disse para você, você comeu da árvore que eu havia falado para você não comer. Aí Deus diz assim: maldita é a terra por causa de quem? Por causa da mulher? Maldita é a terra por causa da serpente? Maldita é a terra por causa de Deus? Não, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Deus está dizendo: amigão, você vai dar contas, assuma a sua responsabilidade. Eu lá no princípio havia dito a você: não coma da árvore. Agora você comeu, você não ouviu a minha voz. Maldita é a terra por tua causa. Deus é bem assim categórico: a serpente, a mulher e ao homem. Pastor, que duro esse discurso. Sim, mas sempre com o juízo Deus oferece a misericórdia. Deus sempre oferece a sua graça. Deus sempre demonstra o seu amor, sempre demonstra o seu favor. Deus sempre traz uma solução a mim e a você, querido. Porque mesmo que o homem tenha cometido um erro, mesmo que o homem tenha cometido um pecado, Deus traz uma solução para o homem. Quando no versículo de número 21, o Senhor diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Sempre há uma saída, sempre há uma solução, sempre há uma atitude de misericórdia e de compaixão da parte de Deus para nós. Mesmo que nós tenhamos cometido erros, e nós cometemos erros, sempre existe a misericórdia de Deus que triunfa sobre o juízo. A Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus, eles haviam preparado folhas de figueira para ocultar a sua nudez. Só que Deus está dizendo: eu não quero que vocês usem de algo paliativo, eu não quero que vocês usem de algo que vai suprir
cumprir somente naquele momento. Eu quero vestir vocês com a minha salvação. Eu quero dar a vocês vestes, para que a vergonha de vocês seja retirada, para que vocês não tenham mais do que se envergonhar, para que vocês não tenham mais a necessidade de se esconder, para que vocês não tenham mais culpa no coração de vocês. Aqui nós vemos a primeira menção implícita de um cordeiro que foi sacrificado em lugar do homem e da mulher, e Deus ali estava demonstrando a sua misericórdia, mostrando ao homem que ele salvaria o homem não pelos seus próprios esforços, não pela sua própria justiça, mas que o próprio Deus providenciaria a salvação ao homem. Meu irmão, Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é a solução para os nossos erros. Jesus Cristo é a solução para os pecados que nós cometemos. Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu a nossa responsabilidade. Ele é o nosso Redentor. Já não há mais necessidade de atribuir culpa a Deus, já não há mais necessidade de atribuir culpa ao próximo, já não há mais necessidade de atribuir culpa ao diabo, porque o nosso Deus ofereceu o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Aleluia! Esse é o Deus da nossa salvação, aquele que nos cobre com vestes de salvação, aquele que nos veste com a sua própria justiça. Deus diz assim: cara, você errou, mas eu tenho provisão para você. Eu tenho provisão para você. Você achou que essa mensagem ia acabar triste, né, irmão? Ah, querido, nós precisamos atribuir louvor ao Senhor, gratidão ao Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O que Deus espera de nós não é argumento, o que Deus espera de nós é arrependimento, querido, porque gente que é boa de argumento é ruim de arrependimento. Nós precisamos simplesmente reconhecer a nossa doença, simplesmente reconhecer o nosso pecado. Jesus se apresenta como um médico, ele diz: olha, os sãos não precisam de médico, somente os doentes precisam de médico. E quando Jesus fala de um médico, daquele que está doente e daquele que não precisa de médico, ele está dizendo: olha, o médico é o Salvador, o doente é o pecador. E quem é aquele que não precisa de médico? Aqueles que pensam que não precisam de um Salvador. Porque a Bíblia diz: não há nenhum justo sequer, não há quem mereça, não há quem faça o que é certo. Todos pecaram e carecem da justiça e da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma chance, existe uma oportunidade desse Deus Salvador. A consequência teve de ser enfrentada, sim. A sentença foi dada à mulher, foi. A sentença foi dada ao homem, foi. Eles tiveram que sair do jardim, eles tiveram. Mas é como se Deus dissesse: vocês vão sair, vocês vão, mas vocês sairão vestidos. Vocês não vão sair nus. Vocês não sairão envergonhados, porque eu estou cobrindo vocês com a minha justiça. Ah, que tremendo. Para quem não reconhece que está doente, o médico não pode agir. Quando o homem transfere a responsabilidade, isso impede a ação de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste a quem? Que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Jogue os argumentos nessa noite no chão. Jogue os argumentos no chão nessa noite e receba a justificação de Deus, e receba a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua vida, e receba as vestes de salvação que Deus tem preparado. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.